Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, também no rádio, graças a Deus, pela rica oportunidade que temos, tanto nós como você que nos assiste, de participar de uma aula na Escola Bíblica, que nos ensina a ser crente e nos salvar. Por isso, precisamos mesmo estudar sobre a Bíblia. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025 e hoje é a lição última, né? Lição de número 13. E nós estamos estudando durante essas 13 lições, esse terceiro trimestre, a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então, esse tema e subtema que nós estudamos e vamos encerrar hoje nessa lição. Então, veja aqui esse assunto bem importante, eu vou até repetir aqui. Doutrina, que é o ensino, né? Comunhão e fé, que são esses três pilares aí para sustentar a igreja, né? O crescimento da igreja, né, em meio à perseguição, essa base que tem que ter. Então a gente tem que andar na doutrina, não vá na conversa de muitos aí, né, que a gente vê hoje muitos aí que inovando o evangelho, né, e trazendo aí um ensinamento falso, que não é segundo com as sãs palavras do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, aquele que ensina, se não, segundo as sãs palavras do Senhor Jesus, ele é louco, ele vai dizendo tanta coisa que é essa pessoa, né? É insensato, né? E não diz a verdade. Ele escreve isso a Timóteo. Então tem que ser conforme as sãs palavras. Aí quando a gente fala assim, eu quero que você entenda que nós não estamos falando somente os evangelhos, os 4 evangelhos. Nós estamos falando do Novo Testamento. Porque esse Novo Testamento, a base é Jesus, o âmago, né? O fundamento é Jesus. Porque ele que ensinou os apóstolos a escrever, ou seja, o Espírito Santo revelou a partir dali, né, a nova aliança, a era do Espírito, né, como a igreja deveria e deve se comportar para adquirir a salvação. Então, é os ensinamentos dos apóstolos, de Jesus, dos apóstolos, tudo, que nós devemos seguir, né? Então, é isso aí. É essa doutrina, né? Como base, essa comunhão e essa fé. Como diz o apóstolo Paulo, nós devemos chegar à unidade da fé, que é exatamente uma fé só, né? Então, nós estamos aqui, a lição de número 13, 28 de setembro de 2025. Aqui o assunto da lição de hoje, Assembleia de Jerusalém. Que é Assembleia? Já está exatamente uma reunião das pessoas ali do ministério, né, da igreja, em Jerusalém, onde era a base, onde começou tudo ali. Então, essa assembleia, que é exatamente uma convenção, ali, para decidir como os rumos da igreja, né? Então, a lição de hoje, fechando esse trimestre, concluindo aí essa base geral da igreja, como foi fundada ali, como prosseguiu, né? Como eles se estenderam não só ali em Jerusalém, em Israel, mas fora de Israel, e como foi o procedimento dessa igreja, como foi doutrinada, como foi
é ensinada, é discipulada, né? Como prosseguir ali os procedimentos de discipulação, vamos dizer assim, né? Então é isso que nós vamos estudar aqui. Texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos imputar mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. A verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente, né? Como uma empresa, vamos dizer assim, né? Para você ter uma ideia de que a gente está falando, como uma família se organiza, como uma associação se organiza, como uma empresa se organiza, ou até mesmo uma máquina, uma fábrica é organizada, é um organismo, como o teu organismo, o nosso organismo. Aí precisa de organização, que na verdade o nosso organismo, vários órgãos que funcionam no teu corpo, mas você precisa, você é o organizador. Então tem regras disso aí. Tu comer um ferro incandescente, tu morre, né? Quer dizer, tu não pode comer uma coisa que te faz mal. Então você vai organizar isso para que funcione bem, não é assim? Então a igreja, ela é isso aí. Ela é um organismo que precisa funcionar, organizado. E isso no sentido natural que nós estudamos, e hoje, fechando esse estudo, eu volto a dizer, a maneira que os apóstolos ensinaram ali como deveria organizar a igreja de Cristo de modo que funcionasse. E estamos falando de pessoas salvas, unidas numa só fé, sem perder a essência da coisa, né? Então, porque dentro dessa fé, dentro dessas organizações da igreja, existem exageros. Aqui mesmo foi cobrado deles coisas que não eram desnecessárias. E tem coisa que não é cobrada e é necessário. Então tem os princípios de Deus que não pode ser quebrado, Deus não permite, que você perde a salvação. Não é que Deus vai ser prejudicado, não, quem é prejudicado é você. Mas você precisa ser ensinado disso aí. Nós precisamos aprender a andar organizado dentro desse organismo que é o corpo de Cristo. Então, tem os exageros e tem as negligências, né? É assim? Então, eu preciso saber o que é necessário. Não adianta eu trabalhar sem necessidade. E também eu trabalhar e ficar tudo vão porque eu deixei de fazer. Sabe aquela coisa, fazer a casa, mas deixou um esteio faltando e ela caiu depois? Não adiantou nada. Então, tem esse lado aí que a gente tem que aprender para não trabalhar demais sem precisão, né? Fazer aquilo que Deus não mandou fazer, não tem necessidade disso aí. E também não deixar de maneira nenhuma de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Então é isso que nós precisamos aprender e está ensinando aqui nessa lição de hoje, né? Eu passo para você aí. Graças a Deus, é um privilégio estarmos mais uma vez aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, já na lição de número 13, finalizando o terceiro trimestre de 2025, e relembrando os temas que nós estudamos durante esse trimestre. Vou passar rapidamente, porque essa lição já é a despedida. Na próxima semana já estaremos com um novo tema. Então, nós estudamos sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Nós estamos falando da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja que foi composta por uma liderança chamada de apóstolos, que reproduz os ensinos de Cristo e manifesta ali aquilo que Jesus tinha ensinado e aplicado no seu ministério, que foram milagres, cura, salvação.
E a lição de número 2, nós tratamos sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do evangelho. A lição de número 4, nós estudamos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição de número 5, nós estudamos sobre uma igreja cheia de amor. A lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. A lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. A lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. A lição de número 9, uma igreja que se arrisca. A lição de número 10, a expansão da igreja. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E hoje a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Então, essa de hoje é o fechamento já no capítulo 15 deste livro, Atos dos Apóstolos. Aqui já começa uma outra problemática, nós estudamos durante todas essas lições, alguns problemas iam surgindo, e os apóstolos se reuniam e definiam, guiados pelo Espírito Santo, estratégias para resolver aquela problemática, para que a igreja continuasse a crescer de forma saudável. E essa assembleia, quando ocorreu, já estava existindo conflitos. E esses conflitos estavam gerando muito desgaste já para as próprias lideranças sobre essa cobrança, como você já falou, essa cobrança dos gentios que não conheciam nada sobre a lei, e agora eles precisavam aderir todo aquele ritual da lei de Moisés para poder fazer valer o plano da graça. Então houve essa assembleia, houve esse concílio exatamente para se trabalhar e formalizar sobre a doutrina da salvação exclusivamente pela graça, anulando assim o poder da lei para a salvação. Então, agora o objetivo era mostrar que aqueles gentios que não viveram, não receberam e não conheceram a lei de Moisés, eles tinham sim o direito de serem salvos, não mediante a sacrifícios, não mediante a lei ou rituais, mas mediante aquilo que eles estavam ouvindo acerca da pessoa de Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e garantiu a salvação para todo aquele que crê. Então, essa assembleia que houve foi muito importante e ficou muito claro que o objetivo não era dispersar os irmãos, mas era manter a unidade da igreja e preservar a essência da salvação pela graça, que é pela graça. O apóstolo Paulo mesmo fala em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não precisaria agregar valor dos ensinos de Moisés sobre a lei para que aqueles gentios pudessem desfrutar da salvação. Então isso é muito importante quando nós estamos hoje, né, na nossa era. Tem pessoas que ainda acham que precisa carregar vários fardos, vários pesos da lei para fazer valer a sua salvação. Então, Jesus veio, trouxe esse divisor de águas, que é para aquele que crê. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, que nós possamos aprender muito nessa lição. E os 3 pilares aqui, que também foi defendido durante esse concílio, durante essa assembleia, que a evangelização é muito importante para a expansão do reino. O discipulado é tão importante também, que é o ensino, principalmente em grupos, né, formando ali o caráter de Cristo na vida daqueles novos membros da igreja. E a doutrina que deveria ser preservada, que é o ensino persistente da palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus deixou, que isso deve ser continuamente passado a toda a igreja, independente de tempo, né? Eu tenho 10 anos de crente, eu não preciso. Precisa da mesma forma. Então, isso chama-se
doutrina, as verdades fundamentais da fé. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje e que o Senhor nos dê graça para podermos transmitir a palavra revelada para que você compreenda que a igreja ela foi formada, a igreja ela desenvolveu e a igreja tem mais de 2000 anos que existe e ainda continua viva, continua crescente, porque o nosso Senhor vive e Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele mesmo que prometeu, edificarei a minha igreja. Então Jesus é a essência do cristianismo. É o que edifica, é a base, é o material, a essência. Aí não tem como você fazer parte da igreja sem fazer parte dessa essência, dessa doutrina, desses princípios, né? Que é apontando para Cristo, né? O que é isso? É você tomar uma decisão na vida de ser um cristão verdadeiro, se espelhar em Cristo, imitar Cristo, não duvidar e nem blasfemar, nem de alguma forma não crer na sua palavra. Todas as palavras de Cristo são verdadeiras e importantes. Então, até aquela, no Velho Testamento, quando eles saíram do Egito, que foi ordenado por Moisés para matar os carneirinhos lá, cada família e tal, não podia ficar nada do carneiro. Exatamente, não pode ficar nenhuma palavra. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou, né? Tirou de quem acredita. E aí não tem que, não, a orelha do carneiro eu não quero. Não, tem que comer o carneiro todo. E é exatamente todas as palavras do Evangelho de Cristo, da doutrina de Cristo, né? Tá valendo, entendeu? Então você, embora alguma palavra que está na Bíblia, você não consiga obedecer, mas que é necessário, você não pode desconsiderar. Então, é importante aqui nesse texto áureo, quando diz, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não imputar mais encargo algum, né? Então, veja que não foi o homem, mas buscando em Deus, o Espírito Santo disse que não precisava. Então, essa coisa aí que a gente deve, que até hoje a gente faz, tem essa organização, né? Nós nos organizamos. Tem como você ser um desigrejado, que você vive sem essa comunhão, né? Que é uns com os outros, todo mundo concordando em uma fé só, em um alvo só, em uma doutrina só. Não tem dois evangelhos, só tem um evangelho, só o de Cristo. Então, nós não podemos discordar, né? Então, veja aí que até hoje a gente nos organiza nas convenções, que é a mesma coisa, o concílio aí, e essa assembleia, e a gente discute. Por quê? Deus não muda, mas os homens mudam. Aí o Brasil tem uma Constituição, mas quando você vai para os Estados Unidos tem outra. Os Estados Unidos, que são vários estados, cada um tem uma. Aí você vai, né, dentro do Brasil mesmo, cada estado tem uma Constituição, quer dizer, aí você tem ali uma lei orgânica, né, tal. E quando você vai para outros países, cada um tem o seu. Então nós nos organizamos e aqui vai mudando todo dia, é votada uma lei diferente. Então a igreja ela vai se adaptando a isso aí, porque nós precisamos obedecer às autoridades, considerar as autoridades terrenas também, isso aí é bíblico. Saber que toda autoridade é constituída por Deus. Então Deus é que ele vai te dando orientação e aí nós vamos nos organizando como um órgão organizado, né? Nós precisamos nos organizar dentro do nosso estatuto.
né, para nós ir nos adaptando ao que vai mudando dentro desse país. Então você vê que aqui está falando de doutrina de Cristo, né? Mas essa doutrina nós precisamos também nos adaptar, não que vá mudar, mas nós precisamos arrumar uma maneira de nós viver dentro do país, respeitando as autoridades, né? E a gente não sair dessa essência, desses princípios de Cristo. Que isso aí nós não podemos deixar. E aí a gente vai se adaptando aí, caçando jeito para ir mudando o estatuto. Então, foi o que aconteceu aqui. Aqui já é uma coisa mais espiritual, né? Porque estava ali, a igreja ali, estava uns que foram de Jerusalém para lá, que tinham saído de Jerusalém, quiseram cobrar dos gentios que eles fossem se considerados para se encaixar na lei de Moisés. E aí houve essa confusão lá e levaram para Jerusalém exatamente nessa reunião ali dos apóstolos, tudo ali, os cabeças da igreja, vamos falar assim. Eles decidiram se era preciso isso aí. Eles disseram, não, ninguém vai imputar mais nada. Oraram direitinho aqui, o Espírito Santo disse que não precisava disso aí. Então, as leis de Moisés, ela fechou tudo em Jesus, você acredita ali. Então é isso aí que a gente tem que entender aqui, compreender, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou, tudo fez novo. Portanto, agora nenhuma condenação há, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o apóstolo Paulo escreve ali no capítulo, parece que é o 14 de Romanos, né? Quando ele fala de comida, uns comem só verdura porque não tem pouca fé, sei lá. Ele fala lá um bocado de coisa a respeito disso e come só verdura. Outros comem de tudo, né? Mas o reino do céu não é comida e nem bebida. Então você vê que isso aí pouco importa, essas questões aí. O que importa é você verdadeiramente querer o Senhor. Aí agora uma coisa que ele diz para a gente não fazer aquilo que escandaliza o seu irmão, ou faz pecar. Não é porque que uma mulher mal vestida é pecado, a Bíblia não concorda com isso. Porque ela incita as pessoas a pecar, ela está provocando as pessoas a pecar. E ela está pecando por isso, porque está fazendo isso aí. E uma pessoa beber cachaça ou qualquer tipo de bebida alcoólica, por que que não deve? A Bíblia não é que condene totalmente isso aí, mas você vê que os homens de Deus mesmo, o próprio Deus disse, ó, tu não vai beber. João Batista foi não vai tocar em álcool, né? Então por quê? Porque se o homem bonzinho, sanzinho da mente, ele é doido, no sentido espiritual, ele não compreende as coisas. Ele não acha Deus, não consegue. Agora imagina bebo, doidinho. Então tem esse lado aí que às vezes as pessoas, quando falam de doutrina, a pessoa não entende, né? Mas é porque Deus, ele quer o homem sã, para ele usar, ele não usa o caboclo malucão, doidão. Então, pode ele fazer, ele dá um poder para ele, aí ele faz errado a coisa, né? Sabe aquela coisa de pegar uma espingarda e atirar em tu mesmo, ou na tua mãe, ou no teu pai? Rapaz, tem que saber onde tu tá atirando, tem que saber o alvo certo, né? Então, é isso aí, essas coisas aí que nós precisamos compreender, né? Que nós temos que ter, aqueles que têm visão, aqueles que foram chamados, né? Que são esses da Assembleia. Os cabeças que estão na frente do trabalho, que são os pastores, né, os apóstolos ali, né? E os evangelistas, as pessoas que estão, os diáconos, né? E aí você vê que Jesus, quando o apóstolo Paulo escreve dessa organização, ele fala que Jesus mesmo deu uns para apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, né? Porque o Espírito Santo, ele faz essa separação. Aqui vai falar, né, do Barnabé e Paulo,
né, que foi chamado para lá para resolver essa questão aqui. O Espírito Santo mandou separar esses dois homens para evangelizar o mundo naquela época, né, em muitos lugares, né? Então você vê que tem aqueles que são chamados para aquilo lá, né, para autorizado e dado sabedoria para eles fazer esse trabalho, né? Então vamos aí para a introdução, né? Não, para a Leitura leitura, né? bíblica em classe está em Atos capítulo 15, versículo 22 a 32. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais engano algum, mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando o leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Pois é, aí você vê que às vezes as pessoas eles vão criando da cabeça dele mesmo, não vai pedir, buscar em Deus para assim o Espírito Santo revelar o que deve ser dito, o que deve ser falado, o que deve ser cobrado, tanto cobrado para fazer como para não fazer. Tem essas duas coisas, né? O que é necessário fazer, que tem que ser cobrado, que faça. Mas também tem aquilo que é desnecessário fazer, né? Então é exatamente o que nós estamos falando aqui. Mas você vê que as pessoas tiram da cabeça dele mesmo, saíram de lá. Eles não deram mandamento nenhum para eles. Olha, vocês têm que andar dessa forma. E chega lá, vocês fazem assim, diz assim. Eles criaram da cabeça deles essas histórias. Chegaram lá, mandando eles se considerarem, mas os apóstolos não tinham dito isso para eles ensinar isso aí. É tanto que eles mandaram, né? Dizendo, teve uns que saiu do meio de nós aqui, chegou aí, botando mandamento para vocês, que nós não falamos para eles. Então, é uma coisa bem assim, as pessoas vão tirando da cabeça dele mesmo e vão inventando umas modas, né? Para que prejudique a igreja do Senhor. E é até pior que isso, muito mais agravante, ensinar aquilo, os princípios que deveria ser feito, que eles dizem que é desnecessário fazer. O falso profeta, a maioria das vezes, eles não, esse daqui estava até com um zelo exagerado, né? Ainda quebra um galho, porque fazia uma coisa que também não ia prejudicar. Não ia prejudicar no sentido, mas prejudicar porque de qualquer forma eles voltavam à lei, né? Aí tirava o foco de Cristo, né? Da graça de Cristo, né? Mas o pior mesmo é você ensinar o que não deve fazer um princípio de Deus, não deve obedecer um princípio, que é as pessoas aí, eu vejo pessoa aqui no Amapá,
Já vi. Vi dizer e depois eu vi essa pessoa dizer. Estou falando de pessoa de cabeça, ó, pessoa que está na frente da obra de Deus, dizer que a Bíblia não é um livro de regra. Não é para você obedecer regra nenhuma. Mas para que tem a Bíblia? Para que eu tenho um estatuto de uma associação? É para mim obedecer o estatuto. Por que nós temos a Constituinte? É para obedecer a Constituinte. Então a Bíblia é a Constituinte do céu. Não, tá aqui os princípios aqui. Então você tem regras para você. Antes eu era um velho homem, fazia qualquer coisa. Hoje eu sou um novo. Eu preciso andar conforme as regras do céu. Ainda que eu não consiga fazer tudo, mas que eu preciso concordar com isso e querer, sim. Não é assim? Então, tem pessoas que eles ensinam errado. Essas pessoas aí é complicado, né? Que são os falsos profetas. Vamos Vamos aos objetivos da lição. Uhum. Primeiro objetivo, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo objetivo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios à igreja. Terceiro objetivo, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Isso que ocorreu. Pois é, esses três aí é exatamente isso, né? Que queriam que eles voltassem à lei. Os argumentos principalmente Tiago ali, Pedro, né? A respeito de Cornélio, tudo que receberam o Espírito Santo sem estar obedecendo coisa nenhuma de lei. Essas coisas aí, nem foi imputado a eles isso aí. Não foi dito a eles essas questões, tu vai ter circuncidado, aí o Espírito batizou depois de circuncidado. Não foi nada disso. Foram batizados com o Espírito Santo sem nada, sem ter... Né? E depois Tiago argumentou sobre os profetas do Velho Testamento, disseram que o gentio ia ser incluído na igreja do Senhor. Né? E depois aí já partindo para a conclusão, né? Aí vamos aqui A introdução. A introdução. Com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinárias. Um grupo composto por fariseus, convertidos à fé, insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo, e é isso que veremos agora. Pois é. Aí você vê que as pessoas, às vezes, ele aceita Jesus, mas ele já cria uma ideia da cabeça dele. Os fariseus eram extremamente zelosos no judaísmo, aí eles já quiseram misturar. E não, nós vamos aceitar esse Cristo aí, mas tem um negocinho nosso que nós vamos enfiar no meio aí. Que é para as pessoas ficar parecido com eles. Tem gente que ele é de um jeito, ele quer que a pessoa seja igual a ele. E não é bem assim. Cristo, ele não vai exigir isso de você. O que é humano é humano. Na verdade, eles foram criados na lei e eles não queriam largar a lei de jeito nenhum, né? Então é isso aí. Aqui da Assembleia, é exatamente essa reunião que teve essas decisões, que foi a base exatamente para nós hoje buscar esse entendimento também
e não ficar fazendo as pessoas tropeçar, exigindo das pessoas coisa que não é necessário, né? E nessa assembleia foi decisivo que os gentios estavam tão salvos como os judeus. Não E tem sem acepção. todas as leis dos judeus. E isso gerava uma confusão, principalmente na mente dos judeus, dos judaizantes, né? Que os gentios tinham os mesmos privilégios que eles, Eles não queriam ser somente deles. pela fé Sim. e não por guardar a lei. Então, é muito importante essa Isso lição. foi ruim para eles, acharam ruim porque, poxa, nós somos o pessoal da promessa. Até hoje ainda penso assim, né? E aí você vai ver a carta anônima, que foi até bom dizer isso, rapaz. Quando a gente vai ver, você olhar por esse ponto aí para não criar uma confusão, quem foi que escreveu essa carta? Aí ficou a dúvida, porque não foi eu, mas matava no outro dia o, o cabra. Quer dizer, a carta anônima aos hebreus, que pode dizer ao judeu, ao israelita, que é a mesma coisa, ela que explica exatamente isso aí tudinho, o que é lei de Moisés e o que é Cristo. A graça salva. A graça, essa mudança, esse novo testamento, essa nova aliança, esse novo pacto, que eu estava aqui no carneirinho, agora eu estou no Cordeiro de Deus. Estava no Cordeirinho que a gente cria dando um capim para ele. Mas eu passei para um Cordeiro que é um homem, que é Jesus o Cristo. Que ele deu a vida e resgatou nós. Então mudou totalmente, né? Um sangue de um carneiro para um sangue de um homem, que é Deus que se fez homem, é diferente totalmente. Veio libertando. Então tem a carta aos Hebreus, exatamente essa mudança. Ele começa dizendo, nós ouvimos muitas coisas pelo Pai antigamente, mas hoje é pelo Filho. Já começou dizendo logo. Antes era o Pai, hoje é o Filho. Ela começa logo no início falando assim. Nesses últimos dias, pelo seu Filho. E ele tem o poder, foi dado a ele o poder de limpar os nossos pecados. Ele começa falando logo. Já pensou? Um negócio assim bem... É muito clara, né? A carta. Isso mostra que por causa da condição caída do homem, da natureza pecadora do homem, até mesmo as exigências da lei, por mais que o homem fizesse um esforço absurdo, ele jamais conseguiria, jamais teria a capacidade de cumprir essa lei. É por isso que existe o plano perfeito da graça, que você crê em Jesus e você recebe a bênção da salvação, que tudo que o homem precisa é a salvação. E quando você vai ver a lei, era pela fé também. Porque o que é fé? É aquilo que tu diz, que tu acredita e tu faz. Tu age. E por que alguém trazia um carneirinho lá e tal? Porque ele reconhecia o erro, precisava trazer o carneirinho para matar, para cobrir o erro dele. No sentido de Deus perdoar, porque estava escrito lá que Deus tinha dito que perdoava daquela forma. Aí assim, quando nós vamos olhar antes da lei, Abraão, que é o pai da fé, acreditou que foi imputada a ele justiça por Deus. Não, tu és justo diante de mim e pronto. Quer dizer, porque acreditou. Então sempre foi pela fé, só que era os meios que eram ineficazes. Por exemplo, o que era oferecido, que era um animal, não conseguia. Não era eficaz para trazer essa purificação. Mas apontava. Ele só era uma sombra. Símbolo, uma sombra que apontava, porque o que veio com toda a eficácia foi o poder do sangue de Jesus, porque ele era puro, ele era santo, ele era divino, ele era e é e ainda há de vir. É como que fosse assim, eu vou tentar explicar. A lei, ela dizia, ó, se vocês fizerem isso aqui, quando Cristo vier, vocês estão salvos. Então vocês vão aqui por isso aqui. Então vocês estão acreditando no Cristo sem ele ter vindo ainda. Se não viesse, não existia salvação. Então, quando eles faziam aquilo lá que estava na lei, ou tentavam fazer, que é exatamente hoje também, quem é que obedece a Cristo?
Ninguém consegue obedecer 100%. Mas você está correndo atrás. Porque a carne é pecadora, ela não alcança Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo diz, eu queria estar perto de Cristo, mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou longe dele. É exatamente, a carne não pode se aproximar de Deus. E eu estou preso nela. Mas eu estou forçando essa carne a buscar, a acreditar, a cultuar o Senhor. Quer dizer, é um esforço que eu estou fazendo que é imputado a mim justiça. Ou seja, eu estou acreditando, eu estou fazendo ali, lutando para me aproximar do Senhor. Então, isso quando eu me livro desse corpo, que é exatamente a morte, eu estou com Cristo, porque eu estou no Espírito ali, lutando para chegar. Então, veja que é... Paulo nos fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, esse favor nos é concedido por mérito único de Jesus. Só por ele. Então é isso aí, vamos... Primeiro tópico, a questão doutrinária. Primeiro subtópico, relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Atos capítulo 14, versículo 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei como a circuncisão fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então veja, esses dois homens aqui, ele era prova disso, não é também apóstolo Pedro e tudo, né? Mas eles aqui faziam a obra no meio do gentio mesmo. Pregavam para os gentios, você vê que o próprio Jesus disse, ele é um vaso escolhido, falando de Saulo, que é Paulo. E para mim, ele é um vaso escolhido para levar minha palavra aos reis, aos judeus e aos gentios. Para que pregar para gentios se não era para salvar? E assim, aí a questão de quando Jesus disse, ide por todo mundo, né? Aí ele diz, não, ele diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto venha um revestimento de poder, e vocês são as minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então para cá não tinha não, judeu não, né? Ali até em Samaria mesmo não tinha aquela mistura danada, né? Então veja que Jesus, quando ele disse isso, está dizendo para todas as pessoas, e o próprio apóstolo Pedro, na primeira pregação, ele falou isso aí. Isso diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Foi para todas as pessoas que ele pregou ali, e ali era o Espírito Santo falando na boca dele. Então veja que, e esses homens saíram ali pregando o evangelho e eram testemunhas do que acontecia no meio dos gentios. A aprovação, os milagres que Deus fazia. Então ali eles chegaram com toda a testemunha para combater aquela heresia lá, né? Aquela cobrança exagerada dos fariseus, né? Que foram ali fazer essas exigências desnecessárias, né? Que, na verdade, essa exigência de
misturar lei e graça, é o que Jesus ensinou, que está lá em Lucas 5:36 a 39, que é colocar o vinho novo em odre velho, né? Então, Exatamente. a graça por si só é suficiente. E ele até disse que quem tinha provado do velho não ia querer o novo. É exatamente essa questão, rapaz. Esses fariseus aí que estão acostumados no Velho Testamento, na lei de Moisés, não vão querer minha doutrina. Mas assim, né? E aí você vê essa questão do sábado, de guardar o sábado, entra nisso aí. Porque quando uma palavra que eu digo, eu até nem vi ainda alguém debater sobre isso aí, mas eu vejo assim, uma pessoa que não é eu que digo, mas o próprio Jesus, acabei de falar aqui que Jesus chamou, ele é um vaso escolhido. Para mim, ele é um vaso escolhido, vai levar minha palavra aos gentios. Apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Para quem? A maioria delas é a igreja gentílica, que ele fundou no meio dos lugares lá que não era israelita, tá fora. Roma, naqueles lugares para lá. E não tem uma palavra dizendo para ele, ó, em primeiro lugar vocês têm que guardar o sábado. Aí depois nós vamos ver aqui. Não existe uma só palavra. Para o gentio, era a primeira palavra que eles deveriam dizer, porque nunca tinham guardado um. É gentio, não tem mandamento, não tem nada, está vivendo. A primeira coisa que era para ele chegar e dizer, olha, eu vou dizer aqui, vocês, para ter Cristo na vida, salvação, vocês têm que guardar o sábado aí. Aí esses outros mandamentos precisam não, mas esse daqui, não. Mas não tem uma palavra. Então, é um argumento para você matar isso aí. Não existe isso. É você acreditar. Não tem dia, não tem noite, não tem lugar. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana, nem naquele monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, se não for espírito e em verdade. Então pode ser no monte, pode ser em Jerusalém, pode ser em cima da castanheira, dentro da cova, aonde você estiver, entendeu? Então tem que ser nesse lado espiritual, que não é um homem, não é carnal, não é natural, mas é espiritual, né? Então, e na palavra, que é a verdade. Segundo subtópico, legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos capítulo 15, versículo 1. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Atos capítulo 15 e versículo 2. Judaizantes, nada mais, nada menos do que falsos mestres. Exatamente. Então eles não acreditavam em Cristo no sentido de ver essa mudança que é o Novo Testamento, uma nova doutrina, mas não nova no sentido Deus mudou, não. É no sentido de completar. Porque Jesus, sem a morte de Jesus, tinha salvação? Não. Então ele completa. Ó, falta esse pedacinho aqui, tá aqui eu. Ó. Então aqui eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim aqui para completar isso aqui que vocês não tinham. Quem olhou para mim, salvou-se, mas daqui para frente tem que olhar mais ainda, tem que estar comigo. Não é nem só olhar, apontar para uma sombra, não, eu estou aqui, eu vou ficar dentro de vocês, todos os dias com vocês. Quer dizer, é um negócio bem já pessoal. Se abrir a porta, eu entro e você com ele comigo.
uma coisa, já uma convivência, é diferente de uma... Ah, tem um fulano ali que vai te ajudar. É como se fosse assim, o Velho Testamento, né? Ó, vai ter um homem aí que vai ajudar vocês, se vocês se manter por aqui, vai sobrevivendo aqui, que ele, quando ele vir, ele vai ajudar vocês. Aí Jesus diz, agora eu cheguei, agora eu vou ajudar. Agora vem aqui, eu tenho que pegar na minha mão aqui, eu tenho que estar contigo, tenho que estar concordando. Vocês têm que andar para onde eu ando, né? Aonde eu for, vocês têm que ir. Não é você vai para um lado e eu para o outro, né? E eu não vou para lugar pecaminoso, eu sou santo, eu só ando na santidade. Quem andar comigo é mais ou menos assim a história. E aí as pessoas não entendem isso, às vezes eles não quiserem entender. Os judaizantes era exatamente isso. Eles defendiam ter crido em Jesus, porém, eles não confiavam somente nessa ideia, nessa doutrina de salvação. Eles misturavam, continuavam firme naquilo que eles tinham trazido, né, antes de aceitarem a fé, ligado às tradições mosaicas. Eles não abriam mão disso aí. Então, gerou uma confusão para quem não carregava esse costume ou esse legado. É porque parece, assim, as pessoas que ele quer Jesus, mas do jeito dele, né? Tem umas coisinhas que ele diz, não, eu quero ser crente aí com você, mas eu sou assim, eu não vou mudar isso aqui. Não existe isso, você seguir Jesus com uns farrapos velho de pecado agarrado. Não existe, não, joga isso para lá, rapaz. Né? Então você vai andar, vai continuar sendo pecador, porque o pecado está em ti, mas está amordaçado. O pecado não tem ação, não, perto de Jesus, não. Então não é permitido você trabalhar o pecado perto de Jesus, ou seja, com Jesus em ti e você em Jesus. Então você tem que verdadeiramente se livrar do pecado, você rejeitar o pecado, para que você se mantenha olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Então é isso aí, nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, das alturas e glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus, precioso
Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje era ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, debate doutrinário. Primeiro subtópico, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Atos capítulo 15, versículo 5. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 46. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos capítulo 15, versículo 8. Exatamente. Pedro, ele fez essa defesa, né? Já pela experiência gentílica, como ele diz aqui mesmo, é de ver Cornélio e toda a sua casa ali ser batizado pelo Espírito Santo ali, quando ele pregou Jesus para eles e eles creram, né? Então isso serviu de experiência para ele, nessa hora aqui, ele defender os gentios, defender a doutrina só, e não imputar coisa alguma a mais, né? Que é exatamente essa questão da circuncisão desnecessária para que eles pudessem ser salvos. Então, Pedro, ele tinha já essa experiência, por isso, né, também aconteceu outras vezes, até antes disso aqui, nós estudamos sobre isso aí. E Pedro sempre defendeu já por esse exemplo que o próprio Deus deu a ele, que ele tinha isso também nele, né? Essa questão. O apóstolo Paulo era perseguir os crentes, prendia os crentes por causa disso, que era uma doutrina falsa, que o que valia era o judaísmo, né? Quando ele conheceu Jesus, jogou fora tudo isso. Tudo que eu aprendi eu considero como esterco. Jogou para lá. Quer dizer, foi ver e foi pregar para os gentios sem cobrar nada disso mais.
E assim o apóstolo Pedro também ficou com aquela coisa, foi até chamado a atenção uma vez pelo apóstolo Paulo, porque ele queria imputar, queria que os gentios agissem como judeu. Ele disse: se tu sendo judeu, age como gentio. Como é que tu exige dos gentios ser como judeu? Deu uma chamada lá em Pedro, uma vez, e Pedro aceitou a exortação, que ele estava errado mesmo. Com isso foi servindo de experiência para eles trabalharem essa questão judaica neles, né? Eles ir tirando fora isso aí, de maneira que via que era desnecessário mesmo, né? Então, isso é bom, a gente ir aprendendo e ir assim. Quem está com mais experiência, nós com menos experiência, precisamos aprender com esses que têm mais experiência. E tem testemunho para contar, para afirmar exatamente o que está pregando, né? Então vamos... Segundo subtópico, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46 e Atos capítulo 2, versículo 4. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Em Gálatas foi também, até estudamos sobre isso há pouco tempo, né, dessas pessoas que foram lá pregando, né, coisas judaicas, ali tradição judaica, e Paulo foi lá defender, que ali ele começa a carta aos Gálatas, exatamente falando essas coisas aí, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6, eu estou maravilhado de que vocês, tendo aprendido como de Cristo, agora queira estar no outro evangelho que não é outro. Aí ele vai: poxa, eu estou admirado de vocês aprender de nós, agora vim com outro evangelho. É exatamente essas pessoas que foram lá pregar o judaísmo, a tradição judaica ali, eles acreditaram. E aí Paulo soube disso e escreveu aquela carta dizendo que eles se vinham nós mesmos, ou um anjo do céu, vim pregando outra coisa, além daquilo que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Então ele botou logo, foi para cortar mesmo. Não, o evangelho é esse que nós pregamos aí, não é esse que estão. Então veja que ele já tinha essa experiência e ele disse: tomara que eles aceitem isso aqui, né? Do mesmo jeito foi o apóstolo Pedro, quando alguém foi falar, misturando aí o judaísmo com o cristianismo, Pedro defendeu, falando de Cornélio lá, e eles aceitaram, né, em Cesareia, que ele estava certo. Aceitaram aquele testemunho. E aqui ele também já foi falando a mesma coisa, né? Assim, na reunião eles falaram sobre isso e decidiram enviar Pedro, ou Paulo e Barnabé, né? Então vamos prosseguir. Terceiro subtópico, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, que diz: e com isto concordam as palavras dos profetas. Atos capítulo 15, versículo 15.
A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça e que nada mais precisava ser acrescentado. Pois é, aí você vai ver que no tempo de Abraão mesmo, antes da lei e tudo, Deus, quando ele fez o pacto com Abraão, ele disse que aquele que nascesse na casa dele seria circuncidado ao 8º dia. Aqueles que ele comprasse por dinheiro, que tinha escravidão naquela época, também. E o que se juntasse a ele, ou seja, não, eu quero fazer parte dos hebreus aqui, vamos dizer assim, da tua turma aqui, ele seria circuncidado. Quer dizer, é quem vem, é quem se chegar, é quem acreditar no Senhor Jesus, né? Então, sempre teve essa oportunidade, os gentios, né? Você vê a Raabe, né, uma prostituta. Então, Deus, ele nunca se fechou. Aí, quando chegou naquela época dali de Jesus, ele pregou muito sobre isso, daqueles que Deus deu oportunidade, falou daquela viúva de Serepta, falou, né, da Naamã, meu Deus, eu atrapalho, mas é Naamã, né? Amã é o outro do rei lá, né? Então, o leproso. Então, você vai vendo das pessoas. E está escrito nos evangelhos sobre quem acreditou ali, os centurião, né? Que eu sempre falo isso aí, os 3 centurião. Aqui nós estamos falando de Cornélio, que foi que era um centurião que não era judeu, ele era um romano, né? Aí você vai ver outros centuriões, como aquele que disse, basta uma palavra, aí meu servo é curado. Quer dizer, acreditou naquele ali, foi salvo com certeza, né? Aí você vai ver o outro que açoitou Jesus, que estava comandando os soldados. Ele disse, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Quer dizer, acreditou também e já os judeus não acreditaram. Então é para quem acredita, o Senhor Jesus é para quem acredita, né? Vamos prosseguir. Terceiro tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro subtópico, o Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos capítulo 5, versículo 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da Igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhes obedecem. O versículo 32. Tem gente que não acredita nisso aí. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Então veja, isso aqui fica claro, né? Ele fala como uma pessoa mesmo aqui. Então foi bem, né? Bem ao Espírito Santo e a nós. Então teve essa concordância, né? E quem tem ele, a gente sabe disso, né? Que ele fala conosco mesmo, né? Então vamos... Segundo subtópico, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos capítulo 15, versículo 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, de Atos capítulo 15, versículo 32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Atos capítulo 13, versículos de 1 ao 4. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. É exatamente, ser guiado pelo Espírito. Exatamente as profecias, que ali quando veio a carta, foi lido,
ali, olha, o parecer dos apóstolos, dos pastores, dos diáconos lá de Jerusalém, do concílio, da convenção, o parecer esse aqui, está aqui o relatório, ou seja, uma carta. Foi lido e eles, como está dizendo aqui, como eles eram profetas, eles profetizaram. A mesma exortação que estava na carta, eles exortaram no sentido usado pelo Espírito Santo, entendeu? Então foi isso aí que aconteceu lá e eles continuaram falando na igreja, exortando no sentido de, aí como às vezes a pessoa diz que o último profeta foi João Batista, mas no sentido de cano bíblico, de colocar na Bíblia, lá de mudança, como foi mudado do Velho Testamento para o Novo Testamento, isso aí. Mas no sentido de profecia, todo dia nós vivemos debaixo de profecia, direto. Que a gente, como é que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo sem profecia? Sem ele falar comigo, aí eu vivo perdido, né? Então ele fala comigo no sonho, na visão, na palavra de Deus, nos meus ouvidos. Fala várias vezes, né? De várias maneiras, através das outras pessoas. Que eu tenho os profetas que profetizam para a gente, olha, eu vou te levar lá no lugar fulano de tal, vou te usar lá e tal. E você anda dentro dessas promessas diárias, que ele fala com o país, fala com o estado, com o município, com o bairro, com um pastor, com a pessoa, é assim. Então era o que aconteceu aqui, né? Que eles ficaram, esses dois aí eram profetas, eles estavam profetizando, ou seja, concordando com a carta. Para as pessoas verem, não, Deus mesmo está falando aí, ó, está dizendo que é isso mesmo, é para nós fazer isso aqui mesmo. Andar nessa palavra conforme os apóstolos disseram. Então isso aí é uma confirmação de Deus, né? Terceiro subtópico, parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos capítulo 15, versículo 29. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Aí tem lá, você tem que se arrumar nesse corpo aí, né? Exatamente, tanto eles tinham que ser desse lado e considerar que os gentios não precisavam daquilo lá, que é o caso que Paulo chamou a atenção de Pedro outra hora, né? Rapaz, como é que tu exige que os gentios sejam como os judeus, se tu sendo judeu, tu vive como gentio? Quer dizer, tem que ter essa fusão aí, tu tem que te adaptar nesse negócio aí, e o gentio a nós também, para nós viver tudo no cristianismo. Tá entendendo? Foi o caso aqui, que foi chamada a atenção para eles se unirem nessa, né? É claro que vai ter sempre aqueles que nunca vai concordar direito, mas foi isso que foi pregado, né? Foi falado a eles ali, né? Essa concordância. Então vamos, conclusão. Conclusão, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado.
Pois é, a coisa mais certa é buscar em Deus mesmo. Orar, jejuar, procurar pedir mesmo a Deus. E aí o Espírito Santo vai dar a orientação certa nessas ocasiões aí, né? As pessoas que estão na frente do trabalho, a gente já tem uma certa experiência nisso aí. Deus é com a gente sabe o que é. Muitas vezes a pessoa que está fora não vai saber mesmo, porque é diferente, né, Diana? Sabe aquela coisa que o próprio Jesus disse, olha, vocês são meus amigos, eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor quer ou vai fazer. Mas eu chamo vocês de amigo, porque tudo que o meu pai me disse, eu vos fiz saber, vocês saber. Quer dizer, então ele diz por Jesus, não é dizer diretamente. Então, mesma coisa é uma pessoa que está na frente de um trabalho, é dito para ele como deve ser feito, aí ele dizer para as pessoas. Você vê que Moisés tinha, Deus dizia para ele dizia para Arão e Arão dizia para o povo. Quer dizer, ele não confiava em dizer para Arão direto. Por quê? Porque ele não confiava em Arão. Porque tinha segredo que Moisés não podia dizer para Arão. Tinha que ficar só com ele, né? Então, uma das coisas foi a mulher mesmo que ele casou. Que ele não disse, quando disse que ia casar, ele queimaram só no pistão. É assim, né? Então tem coisa, os segredos de Deus com o próprio homem, né? Que tem coisa que ele orienta que não pode ser dito para a igreja diretamente. Então fica nele ali, tem a hora certa dele agir, aí que ele vai dizer, tem todo esse detalhe assim. Não, é isso aí, que Deus abençoe, né? Estamos aqui encerrando essa lição de hoje, não somente a lição, como também o terceiro trimestre, né, de 2025, nessa lição de número 13, né? E nós já vamos aí para o quarto trimestre, né, de 2025, né? Tá aqui, quarto trimestre aí de 2025, né? Que é corpo, alma e espírito. A restauração integral, né, do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então são esse tema aí, subtema aí do quarto trimestre, né, que nós vamos estudar na próxima lição, que é a primeira lição, né? É isso aí. Que Deus abençoe. Somos gratos a Deus por ter você como um ouvinte ou como telespectador que nos acompanha, né? Através do rádio e da TV. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.